Aleluia, glória a Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Estou aqui mais uma vez nesta noite, pela misericórdia de Deus, para trazer uma pequena palavrinha para a nossa edificação espiritual, para que nós venhamos estar de pé e preparados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E hoje eu quero falar em poucas palavras para vocês sobre Evangelho. Amém? Evangelho. Mas antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, o que seria exatamente a palavra Evangelho? No grego é Evangelion. E essa palavra significa boas novas ou boa notícia, amém? Ou boa mensagem. Então o evangelho é notícias boas, notícia de salvação, não de prosperidade, de vitória, de bênção e cura, como esses falsos profetas, falsos pregadores têm ensinado, doutrinado a igreja do Senhor. Então o intuito do evangelho é libertar, salvar o homem do pecado, pois o pecado conduz ao inferno, ao Hades, ou Hades, lugar de tormento eterno. Amém? Então, as pessoas têm ignorado o evangelho. O evangelho é Jesus Cristo. É Deus Pai ter tido misericórdia para conosco, para com a raça humana, para com as almas que estavam presas, escravizadas pelo pecado. Então, mediante a vinda, a morte, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Pai resgatou o homem do pecado e da morte eterna. Então os homens têm ignorado completamente Jesus Cristo. Os homens têm sido arrogantes, maltratam, xingam o seu próximo, têm sido orgulhosos, se acham melhores do que as demais pessoas ao seu redor. Se apoia em si mesma, em sua beleza, inteligência e riquezas. As pessoas têm sido ignorantes, ou seja, elas não querem conhecer a verdade. Elas não querem conhecer Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Libertar do quê? Do pecado e da morte. Então as pessoas têm vivido na ignorância, não querem conhecer Jesus Cristo, o amor de Deus que está em seu Filho, que morreu, que sofreu, que foi humilhado, perseguido e morto por minha culpa, por sua culpa, por culpa dos homens, almas, pessoas deste mundo. As pessoas querem o pecado, querem agradar a carne. As pessoas têm andado inclinadas para as coisas deste mundo. Então, se você ama, se alegra, pratica e vive em prol das coisas deste mundo, você não ama Deus. Você é um falso, mentiroso e hipócrita. Ou seja, na igreja é um santo, mas na casa você é um demônio. Então tome vergonha na cara, se arrependa hoje. O evangelho é de graça. O evangelho
é de graça. Não é nada que você fez, que você faça ou que você há de fazer. Não é por obras. É por Jesus Cristo. É por sua morte naquela cruz. Você tem o dom gratuito de Deus Pai que está no Filho. Amém? Então, não ignore o Evangelho. Ignorar o Evangelho é ignorar o amor de Deus para com a sua vida, alma. Então não vá na igreja buscar coisas deste mundo. Não vá buscar carro, casas, bênçãos, cura, não. Jesus não veio trazer isso para vocês, bens materiais. Jesus veio trazer o Evangelho, ou seja, boas novas da salvação. Ele não veio te dar carro, casas, cura, nada disso. Isso é, o diabo está por trás. O diabo quer que você viva em prol das coisas deste mundo. Mas Deus Pai quer que você viva em espírito e busque as coisas que são do alto, que provém de Deus Pai. Amém? No Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, as coisas de cima, a salvação da sua alma, o Evangelho, a certeza da sua salvação. E as outras coisas vos serão acrescentadas, ou seja, uma mulher para você fazer sexo, filhos, carros, casas. Isso são consequências da sua caminhada com Deus. Mas Deus não quer que você priorize isso em primeiro lugar em sua vida. Deus quer te dar o maior presente da sua vida. É a salvação da alma. Ou seja, se você morrer hoje, agora, para onde você irá? Você irá para lá, para o terceiro céu, para isso, para com Deus Pai, mediante a Jesus Cristo, que é o Evangelho, ou você irá para o inferno, viver com diabos, demônios. No Hades, no grego é Hades, significa lugar de tormento eterno, ou seja, que não tem fim, será para sempre. Então, nesta noite, mediante a aceitação e a aplicação do Evangelho em sua vida, você está tendo a oportunidade de se encontrar com Jesus Cristo e obter a salvação eterna da sua alma, pois é um dom, é gratuito, é um presente de Deus para nós. Não é nada que você faça, não é por suas obras. Nós somos pecadores, nós não temos condições de chegar a Deus Pai. Somente através de Deus Filho nós podemos nos chegar a Deus Pai. Então Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então o caminho é o quê? Bíblia Sagrada, o Evangelho. A verdade é o Evangelho. E a vida está na prática contínua do Evangelho em sua vida. Amém? Então o Evangelho no grego é Evangelion. Significa boas novas. Boa mensagem ou boa notícia. Então Jesus veio trazer boa notícia para nós, que ainda há salvação, há um caminho, há esperança, há amor, há perdão para você. Então se você rejeitar, ignorar
repudiar e não aplicar o Evangelho, que é Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada da Palavra, você irá para onde? Não para lá, mas para lá, para o inferno, para o Hades, lugar totalmente eterno. Do Evangelho é o maior presente. O diabo quer agradar a carne, ou seja, a concupiscência dos olhos, ou seja, adultério, pornografia, prostituição, homossexualismo, lesbianismo, pornografia, masturbação, sexo anal, mentira, fofoca, roubo, suicídio, inveja, egoísmo, soberba, orgulho, arrogância, ignorância. Ou seja, o diabo só oferece para nós o que não presta. O diabo já está vencido em nome de Jesus. Ele é um anjo, um querubim caído. Ele caiu derivado do orgulho. O orgulho é um pecado. Então, se você viver neste mundo, para este mundo, se alegrar, se contentar e amar este mundo, você já está condenado se morrer nessa prática. Então, através do Evangelho, você tem uma nova chance, uma segunda chance, esperança, um caminho, salvação da alma. Você é uma alma num corpo. Nós somos alma. Nós temos um corpo e também tem um espírito. Através do corpo, a alma, que é você, se comunica com esse mundo material. Amém? Através do espírito humano, a alma se comunica com Deus, com o mundo espiritual, sobrenatural. Amém? Então nós vamos ler um versículo que faz menção do Evangelho para nós. Amém? Então vocês abram a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, aquele que profetizou a vinda do Messias, o Cristo, no grego Christos, o Salvador da raça humana. Amém? Isaías capítulo 61, versículo 1, amém? Diz assim. O título da minha palavra diz assim: o ministério do Messias, ou seja, Salvador, o Cristo, amém? Ungido de Deus. Olha o que Jesus disse. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, olha só, para pregar boas novas aos mansos, ou seja, boas novas, o Evangelho. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Amém? Vou ler de novo. Olha como bonito é a palavra do Senhor. Vou ler de novo, pausadamente. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, sobre Jesus, o Messias Salvador. Amém? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Amém? Então nós temos ouvido falsos pastores, falsos pregadores, falsos profetas pregando falso evangelho. Então o evangelho não é prosperidade, não é cura, não é bênção, não é obter carro, casas, status, bens materiais. O evangelho não é isso. O evangelho
e o amor de Deus derramado no seu Filho. Então ele foi ungido cheio de poder para trazer uma boa notícia para nós. A notícia que Deus nos ama. Deus nos ama. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo, no espaço geográfico, mas seus moradores deste mundo, almas, pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não veio te dar coisa deste mundo. Se arrependa dos seus pecados, se volte para Jesus hoje. Se você morrer hoje, agora, para onde você irá? Para lá, para ser de Abraão, para isso morar com Deus Pai, mediante ao Filho Jesus Cristo, que é o Evangelho? Você irá para lá, para o Hades, no grego, lugar de tormento eterno, no inferno, orar com o diabo e os demônios, sofrendo, gritando pelo pai, pela mãe, pelo filho. Pastor, não tem evangelho no inferno. No inferno não tem evangelho. No inferno tem dor, sofrimento, solidão, trevas. Então lá é um lugar de castigo eterno. Não tem como sair do inferno. Hebreus, capítulo 9, versículo 27 diz: está ordenado ao homem morrer uma só vez. Vindo depois disso o quê? Bate-papo, misericórdia, perdão, salvação, amor? Não. Acabou. Vem o juízo. Se você morreu com Jesus, não tem condenação para você. Mas se você morreu sem aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida, se você morreu em pecado, você já está condenado. Você irá para lá, para o inferno, para o Hades, ou Hades, lugar de tormento eterno. Então, através do Evangelho, que é Jesus Cristo, você tem a oportunidade de se salvar do inferno. Então não ignore Jesus Cristo. Os homens são ruins, ingratos. Os homens querem amar o mundo, ou seja, o diabo. As pessoas estão amando o diabo. Por quê? Porque se você é amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus Pai. Tiago 4:4. Então o Evangelho é isso. Não é essa bagunça que está no meio gospel. Na igreja isso é do diabo. O diabo está fazendo festa. Mas ainda existem os verdadeiros profetas. Aqueles que são servos, humildes e verdadeiros do Deus Altíssimo. Então, para você reconhecer um verdadeiro profeta do falso profeta, é o Evangelho. Se ele não aplica, se ele não vive o Evangelho, ele é falso profeta. Mas se ele tenta viver o Evangelho, entra no Evangelho e aplica o Evangelho, ele é um verdadeiro profeta. Amém? Então Jesus foi ungido para quê? Para sofrer, para ser humilhado, para ser perseguido, para sofrer meu em seu lugar. Ele veio tirar não dores físicas, mas sim da alma. O pecado é um câncer. Jesus veio tirar esse câncer da alma.
O pecado mancha a alma. Mediante a aceitação e a prática do Evangelho, esse câncer irá ser extirpado, arrancado da sua alma. Por exemplo, uma pessoa vai no hospital com a dor. Ela descobre que tem um câncer, um tumor. O médico prescreve para ela um tratamento agressivo, muito forte, chama de quimioterapia. Amém? Mas se ela quiser se salvar, se ela quiser ser curada desse câncer, ela precisa aceitar esse tratamento e aplicá-lo em sua vida. Para quê? Para que ela venha ser curada do câncer. Da mesma sorte, é o pecado. Então, se você escuta o verdadeiro profeta, vai doer. Vai doer. Você terá que renunciar, rejeitar, abandonar as práticas que você tem feito para com Deus. Pois Deus é santo. Deus não pode ficar na vida de uma pessoa que está doente do pecado. Esse câncer irá ser extirpado mediante a aceitação e a aplicação do Evangelho das boas novas em sua vida. Amém? Então se arrependa hoje. Se você está em pecado, dobre os seus joelhos, confesse para Deus os seus pecados. E Jesus Cristo, que é o nosso advogado, ele irá defendê-lo diante das acusações do diabo, o acusador, o caluniador das nossas almas. Então, aceite o Evangelho. O Evangelho é esse aqui. Bíblia Sagrada. Tá bom? Não é padre, não é papa, não é pastor, não é pregador, não é sua mãe, seu pai, seu filho. Amém? Unicamente e exclusivamente Jesus Cristo. Amém? Pode salvar você do inferno, da morte eterna. Então aceite o Evangelho. Você hoje está conhecendo a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o Evangelho liberta. O Evangelho cura. Ele purifica você de todo pecado. Ele limpa a alma. Por Jesus, hoje você não é uma pessoa mais, você não está sendo mais ignorante, ou seja, que não tem conhecimento. A palavra de Deus cura a pessoa da ignorância. A ignorância prende a... Amém? Então, o Evangelho cura a alma. Se você aceitar, vida eterna. Se você não aceitar, morte eterna. A escolha é sua. Então, para nós terminarmos, eu quero que vocês abram a palavra do Senhor, Gálatas, amém? Gálatas. Gálatas, amém? Capítulo 1. Gálatas fica entre 2 Coríntios e Efésios, fica no meio. Entre 2 Coríntios e Efésios, fica no meio, amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos ver o que o apóstolo Paulo, São Paulo, diz para nós. Amém? Gálatas, capítulo 1, versículo 8 em diante, amém? Diz assim. O título da palavra é assim: o Evangelho é único, só existe um Evangelho, não existe outro, amém?
Gálatas, capítulo 1, versículo 8 em diante, diz assim: Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Não é de Deus, do diabo. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito, amaldiçoado do diabo, do capeta. Então, não existe. Pode ser um anjo que aparece para você, que ensina uma doutrina. A palavra doutrina é ensinamentos, conjunto de ensinamentos. Então, se alguém te ensinar, pode ser pastor, pregador, profeta, papo, te ensinar, te doutrinar em palavras que não têm base bíblica, é do diabo. Não aceite, rejeite. Então você deve examinar as Escrituras. Amém? Para saber se tem base com a palavra de Deus. Se não tiver, rejeite, não aceite, ignore e não pratique. Amém? Então o evangelho é isso. Você está tendo uma boa notícia. Para você que ainda está viva, a boa notícia, a boa mensagem para você é esta: que ainda dá tempo de você se arrepender, renunciar, abandonar e rejeitar as coisas do mundo. Então, se você estiver em pecado, pare de pecar hoje. Pare de pecar hoje, se arrependa-se, volte para Jesus. Isaías, o profeta Isaías, no seu livro, capítulo 55, versículo 6, ele diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então o evangelho está acessível, perto de você. Não espere morrer para depois se arrepender, pois morreu, acabou, fim de jogo, game over. Ou você irá para lá ou para lá. Faça a sua escolha, amém? Então, o que Deus possa abençoar vocês, o evangelho é isso. É simples, mas ao mesmo tempo é maravilhoso e poderoso. Por quê? Porque ele provém de Deus, que está em seu Filho Jesus Cristo. Você pode receber o Espírito Santo de Deus, habitará em você e te guiará nos caminhos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, o evangelho é isso. Evangelho, no grego, boas novas, boa notícia ou boa mensagem. Então você hoje está tendo uma boa notícia para você. E a boa notícia de Deus para você é: se arrependa dos seus pecados e aceite Jesus como seu único suficiente salvador da sua vida. E se você está desviado, afastado e distante do caminho de Jesus, volte hoje, pois amanhã pode ser tarde demais. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês e família. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Então agora eu darei a bênção apostólica. Amém? Coloque suas mãos sobre suas cabeças. Feche os olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, amém. Amém, Senhor Jesus maravilhoso. Deus abençoe vocês. Aceite